Saudações, seja bem-vindo ao curso preparatório para as escolas técnicas e militares, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Antônio. Nós vamos dar continuidade ao estudo da trigonometria na circunferência. Nas aulas anteriores, nós analisamos e estudamos as razões trigonométricas, né? Seno, cosseno, tangente, cotangente, a secante e a cossecante, e foram demonstradas ao longo dessas aulas algumas relações fundamentais da trigonometria. E nessa aula de hoje nós vamos ver outras relações fundamentais que também são de extrema importância para a resolução de questões. Tá bom, pessoal? Então, para todo x pertencente ao intervalo 0 e 2π, a gente está falando de números de arcos na circunferência trigonométrica, tá bom? Tal que x seja diferente desses aqui, ó, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, valem essas relações fundamentais da trigonometria aqui. A primeira, ó, a tangente ao quadrado do arco mais 1 é igual a secante ao quadrado do mesmo arco. Nós vamos fazer a demonstração dessa relação fundamental da trigonometria, tá bom, pessoal? Nós já sabemos que a tangente de x é a divisão do seno pelo cosseno do mesmo arco, não é isso? Então aqui nós temos, ó, a tangente ao quadrado mais 1. Então dentro desse parênteses aqui, eu vou colocar seno de x dividido pelo cosseno de x. Tá bom? Como ambos estão sendo elevados ao quadrado, nós vamos escrever seno ao quadrado de x dividido pelo cosseno ao quadrado de x, isso mais 1. Agora nós vamos aqui reduzir ao mesmo denominador, tá bom? O MMC entre cosseno ao quadrado de x e 1 é o próprio cosseno ao quadrado de x. Então vou botar uma fração aqui com um denominador único que vai ser o próprio cosseno ao quadrado de x, tá bom? E cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x dá 1. 1 vezes seno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x. E aqui, cosseno ao quadrado de x dividido por 1 dá cosseno ao quadrado de x, vezes o 1 que está lá em cima, vai nos dar cosseno ao quadrado de x. Bom, isso daqui é uma outra relação fundamental da trigonometria que a gente já viu em aulas anteriores, tá vendo? Esse cosseno, esse seno de x seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, isso aqui é igual a 1, é a primeira relação fundamental da trigonometria. Portanto, ficamos com 1 sobre o cosseno ao quadrado de x, que pode ser escrito dessa forma: 1 sobre o cosseno de x elevado ao quadrado. Só que esse inverso do cosseno de x é a secante. Nós vimos numa aula passada aí que a secante de x e o cosseno de x são razões trigonométricas inversas. Portanto, nós temos aqui a secante ao quadrado de x. Então, nós demonstramos essa relação fundamental da trigonometria. Vamos para a próxima, então? A próxima é essa daqui, ó. 1 mais a cotangente ao quadrado de x é igual a cossecante de x. Vamos demonstrar, então, essa relação, essa igualdade aí, tá bom? Então, está aqui embaixo. A cotangente, nós sabemos que é o inverso da tangente, tá bom, pessoal? Então, aqui nós podemos escrever, ó, o inverso da tangente, tá legal? Elevado ao quadrado. Opa, deixa eu tirar esse expoente daqui. Elevado ao quadrado. Bom, o inverso da tangente vai ser o cosseno sobre o seno. Você concorda comigo? Porque se a tangente é o seno de x dividido pelo cosseno de x, então o inverso da tangente é o cosseno sobre o seno. Isso aqui será igual a 1 mais, elevando aqui ambos ao quadrado. Esse expoente 2 é o expoente do cosseno e o expoente também do seno de x. Então vamos ficar com cosseno ao quadrado de x dividido pelo seno ao quadrado de x. E agora também reduzindo essas duas frações ao mesmo denominador, ficamos com isso aqui, ó, seno ao quadrado de x, né, embaixo no denominador, e aqui em cima nós vamos obter seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x. De novo,
apareceu aqui a relação fundamental, a primeira relação fundamental, ó, seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, isso aqui é 1. Portanto, nós ficamos com 1 sobre o seno ao quadrado de x, que você pode escrever dessa forma, ó, dentro do parênteses, 1 sobre o seno de x elevado ao quadrado, e isso aqui é o inverso do seno. Qual é a razão trigonométrica que é o inverso do seno? É a cossecante. Portanto, ficamos com a cossecante ao quadrado de x, está aí demonstrada a segunda relação fundamental da trigonometria. Muito importante você saber demonstrar essas relações fundamentais, porque aparecem em questões de prova. A terceira que nós vamos demonstrar nessa aula é essa aqui, ó, que o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 sobre 1 mais a tangente ao quadrado de x, tá bom? Nós vamos demonstrar essa aqui agora. Então, mesmo raciocínio, vamos substituir a tangente ao quadrado de x por seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x, tá bom? A gente sempre vai usar as primeiras relações fundamentais da trigonometria. E agora, reduzindo ao mesmo denominador aqui, ficamos com cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x dividido pelo cosseno ao quadrado de x. De novo apareceu aqui, ó, tá vendo? Cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x, isso aqui resulta em 1. Portanto, nós temos 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é divisão de frações, né? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Portanto, nós vamos obter aí o cosseno ao quadrado de x. Bem tranquila essa também, para você demonstrar, tá legal? Só você conhecer as operações básicas, né, de frações e, claro, as primeiras relações fundamentais da trigonometria. Vamos ver qual é a próxima aí. A próxima é essa daqui, ó. Seno ao quadrado de x é igual a tangente ao quadrado de x sobre 1 mais a tangente ao quadrado de x. Vamos demonstrar essa daí, então. Mesmo raciocínio, tangente ao quadrado de x, nós vamos escrever o seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x nos dois lugares, tá legal? Seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x. Beleza? Reduzindo aqui, ó, ao mesmo denominador, aqui não tem jeito, a gente tem que repetir aqui. Tá bom? Vamos reduzir agora ao mesmo denominador aqui, ó. O denominador vai ser o cosseno ao quadrado de x. E em cima nós vamos escrever cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x. De novo apareceu a primeira relação fundamental da trigonometria, que é 1 isso aqui, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vou botar um traço de fração aqui. Lá em cima, no numerador da nossa fração, seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x. Embaixo, 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é divisão de frações, então vamos repetir a primeira fração e vamos multiplicar pelo inverso da segunda fração. Observe que nós temos dois fatores aqui iguais, tá bom? O cosseno ao quadrado de x com o cosseno ao quadrado de x, o de cima com o de baixo, pode ser simplificado. E aí nós vamos chegar à conclusão que o resultado é o seno ao quadrado de x. Portanto, toda vez que você vê isso aqui, ó, tangente ao quadrado de um ângulo dividido por 1 mais a tangente ao quadrado do mesmo ângulo, você pode escrever o seno ao quadrado desse ângulo aí, tá bom? É claro que se você não lembrar da relação fundamental da trigonometria, você vai ter que passar por esse processo aqui de demonstração, tá bom? Não tem jeito. E essa foi a nossa aula de hoje, muita coisa ainda a gente vai gravar aqui, muita coisa a gente vai estudar aqui ainda, tá bom? Futuramente vou gravar outras videoaulas envolvendo trigonometria, seno da soma, seno da diferença, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no nosso canal. Se você quer aprender matemática e física, aqui é o lugar certo. Um grande abraço
e até a próxima aula. Bons estudos!